A televisão foi criada para entreter, mas às vezes tudo pode dar errado. Ao longo das décadas, momentos tanto diante quanto atrás das câmeras chocaram o público. Alguns desses episódios são simplesmente bizarros. Estes são os 10 momentos mais sombrios da história da televisão. Número 1. O truque incendiário de Bobcat Goldthwait no Tonight Show. Programas de entrevistas noturnos costumam ser espaços para conversas descontraídas e anedotas de celebridades. No entanto, em 1994, Bobcat Goldthwait transformou uma aparição típica no Tonight Show em um dos momentos mais imprevisíveis e caóticos da história da televisão. Conhecido por seu humor excêntrico e energia selvagem, Bobcat estava longe de ser o convidado comum. Sua participação começou com suas piadas habituais, mas rapidamente saiu do controle. Ele começou contando uma história sobre como já havia destruído alguns aparelhos de TV em entrevistas anteriores. Com uma risada, sugeriu que realizar acrobacias escandalosas era a chave para permanecer relevante no circuito de talk shows. A plateia riu, e Jay Leno parecia entrar na brincadeira sem saber o que estava por vir. De repente, Bobcat tirou um isqueiro e fluido inflamável do bolso. Jay, tentando manter o clima leve, perguntou se Bobcat se via como um modelo a ser seguido. Bobcat respondeu com um sorriso, afirmando que era um excelente exemplo para as crianças. Então, sem aviso, encharcou sua cadeira com o fluido e ateou fogo. As chamas subiram, causando um susto na plateia. Jay e a convidada Lauren Hutton correram para apagar o fogo com copos de água. Felizmente, o incêndio foi rapidamente controlado, mas não sem consequências. Jay obrigou Bobcat a sentar-se novamente na cadeira encharcada como forma de punição. Bobcat, no entanto, ainda não havia terminado e saiu dramaticamente do palco, apenas para escorregar no chão molhado. As câmeras capturaram cada momento, deixando claro que Bobcat havia ido longe demais. As repercussões foram rápidas. Bobcat foi banido permanentemente do Tonight Show e acusado de incêndio criminoso. Ele teve que pagar pelos danos e foi colocado em liberdade condicional. Também gravou anúncios de serviço público sobre segurança contra incêndios. Olhando para trás, o incidente é lembrado como uma tentativa selvagem de humor que terminou como um lembrete doloroso de quão rapidamente as coisas podem sair do controle. Número 2. O incêndio no estádio de Bradford. Imagine uma tarde típica de sábado, sol brilhando, torcedores lotando um estádio, todos ansiosos por uma grande final de futebol. Em 11 de maio de 1985, no estádio Valley Parade do Bradford City, na Inglaterra, os fãs se reuniram para celebrar o campeonato divisional de seu time. Era um momento de triunfo e empolgação. No entanto, ninguém na multidão poderia prever a tragédia que estava prestes a acontecer. O estádio em si estava longe de ser novo. Era antigo, com arquibancadas de madeira desgastadas e pilhas de lixo acumulado por baixo. Os fãs estavam amontoados nessas estruturas frágeis, inconscientes do perigo iminente. Enquanto o jogo continuava, um espectador casualmente jogou a ponta de seu cigarro sob a arquibancada, onde caiu sobre uma pilha de lixo seco. Esse ato aparentemente pequeno desencadeou uma cadeia de eventos devastadora. O que começou como uma pequena faísca rapidamente se transformou em um incêndio incontrolável. O calor aumentava tremendamente. Estou sentado imediatamente em frente à arquibancada principal. O fogo se espalhou rapidamente, alimentado pelos materiais secos e pelo vento. Em 2 minutos, toda a arquibancada estava em chamas, enviando fumaça negra para o céu. A multidão, antes cheia de empolgação, agora corria freneticamente em busca de segurança. O pânico se instalou enquanto as pessoas corriam para as saídas, mas com rotas limitadas, a situação se tornou cada vez mais grave. O calor era intenso e a fumaça espessa, tornando quase impossível para muitos escaparem ilesos. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. O fogo já havia causado estragos e o impacto foi devastador. 56 pessoas perderam a vida e mais de 200 ficaram feridas. A tragédia deixou famílias destruídas e uma cidade inteira de luto. Uma investigação revelou que a administração do estádio havia sido alertada sobre o acúmulo perigoso de lixo sob as arquibancadas. Apesar disso, nenhuma medida preventiva havia sido tomada. Como resultado, o clube foi considerado amplamente responsável, com o conselho local também compartilhando parte da culpa. Em resposta a esse horror, o governo do Reino Unido introduziu mudanças significativas na segurança dos estádios.
Arquibancadas de madeira foram proibidas, o fumo foi proibido em eventos esportivos e regulamentações de segurança mais rigorosas foram implementadas para evitar desastres semelhantes. O incêndio no estádio de Bradford permanece como um lembrete sombrio de quão rapidamente uma celebração pode se transformar em tragédia. Número 3. O incidente do Ghostwatch. Um programa de TV poderia realmente causar uma crise nacional? Em 1992, a BBC experimentou essa realidade quando transmitiu o Ghostwatch na noite de Halloween. O que começou como uma simples transmissão de Halloween, logo se transformou em um dos momentos mais perturbadores da história da televisão. O programa, apresentado pelo respeitado Michael Parkinson, prometia uma investigação ao vivo sobre atividade paranormal em uma casa comum em Londres. A trama seguia uma família assombrada por um espírito maligno que eles chamaram de Sr. Pipes, enquanto a repórter Sarah Green explorava a casa. Parkinson e um cético permaneciam no estúdio analisando os eventos à distância. No início, a investigação parecia lenta, sem fantasmas visíveis ou objetos voadores. O cético descartava os acontecimentos como truques psicológicos, e Sarah até pegou uma das crianças fingindo um evento paranormal. Por um tempo, parecia apenas mais um especial divertido de Halloween. Mas então, a atmosfera mudou rapidamente. Suzanne, um membro da família, de repente emitiu uma voz arrepiante de trás do sofá. Uma voz que não era dela. Sombras estranhas rastejavam pela sala. De volta ao estúdio, Parkinson e o cético começaram a parecer cada vez mais desconfortáveis. No final da transmissão, o programa havia mudado completamente. A sessão espírita na tela parecia ter invocado o Senhor Pipes e até aberto uma fenda entre a realidade e a ficção. As luzes piscavam no estúdio e um vento estranho começou a soprar. Parkinson, agora visivelmente atordoado, recitou uma cantiga infantil, Round and Round the Garden, como se estivesse hipnotizado. Então a tela ficou preta. O que os telespectadores não sabiam era que o Ghostwatch não era ao vivo. Era um drama roteirizado. A BBC havia incluído um aviso, mas poucos espectadores o notaram ou lembraram. Para os milhões que assistiam, o que viram parecia real demais. As consequências foram rápidas. A BBC recebeu mais de 30 mil telefonemas de espectadores aterrorizados, e hospitais trataram várias pessoas com sintomas relacionados ao trauma. Muitos pais relataram que seus filhos sofreram pesadelos por semanas. A parte mais assustadora não foram os eventos paranormais encenados, mas como o Ghostwatch confundiu convincentemente a linha entre fato e ficção. Isso levantou questões sobre até onde o entretenimento deve ir. A BBC prometeu nunca mais exibir o programa, mas o incidente deixou os espectadores questionando o poder da TV e como a ficção pode facilmente sobrepujar a realidade. Número 4. Quando um programa de jogos parou. Imagine assistir ao seu programa de jogos favorito. Luzes brilhantes, empolgação e competição amigável preenchem a tela. Esse era o tipo de entretenimento que o K7 Panamá oferecia aos telespectadores chilenos. O programa testava a força, resistência e equilíbrio dos concorrentes em um formato leve e familiar. Era a maneira perfeita de relaxar. Mas em uma noite comum de sexta-feira em 2011, o K7 Panamá se tornou o cenário de uma tragédia nacional que ninguém poderia ter previsto. Durante uma transmissão ao vivo, o apresentador Jean-Philippe entrou no palco segurando um microfone, com o rosto incomumente sério. Os concorrentes pararam no meio do desafio, confusos com a mudança repentina de atmosfera. Uma tensão silenciosa se instalou no estúdio e os telespectadores em casa ficaram ansiosos. As próximas palavras de Felipe foram um choque doloroso. Ele revelou que um avião da Força Aérea chilena transportando militares, repórteres e o querido apresentador de TV chileno Felipe Camiroaga havia caído. O avião estava a caminho da ilha Juan Fernández para ajudar na recuperação do terremoto de magnitude 8,8 que devastou o país. A aeronave, um Casa 212, tentou pousar 2 vezes, mas foi forçada a retornar devido ao mau tempo. Desapareceu do radar e, horas depois, foi confirmado que não havia sobreviventes. Felipe lutou para manter a compostura ao compartilhar a notícia devastadora com a nação. A transmissão ao vivo passou de diversão para um momento de luto coletivo para todo o país. Equipes de resgate foram imediatamente despachadas, mas as notícias só pioraram à medida que os destroços foram descobertos. Partes do avião, pertences pessoais
e, eventualmente, os corpos dos passageiros foram recuperados. Talvez a descoberta mais angustiante tenha sido quando mergulhadores recuperaram uma câmera dos destroços. Ela continha imagens feitas momentos antes do acidente, mostrando rostos sorridentes e conversas descontraídas. Um lembrete comovente de quão rapidamente a tragédia pode acontecer. O K-7 Panamá se tornou um símbolo de como eventos da vida real podem interromper o mundo do entretenimento. E esse momento trágico ainda permanece na memória dos chilenos. As fronteiras entre a TV e a vida real tornaram-se dolorosamente claras, mostrando como a vida pode ser frágil, mesmo no meio de algo aparentemente inocente como um programa de jogos. Número 5. O acidente no Vetandas. O que acontece quando a linha entre entretenimento e perigo se torna tênue demais? A resposta se revelou em dezembro de 2010, quando o programa Wetten das, conhecido como Vetandas, o mais popular da televisão europeia, se tornou o palco de uma tragédia que ninguém esperava. Este programa amado, assistido por milhões na Alemanha, Áustria e Suíça, sempre foi conhecido por suas acrobacias ousadas, momentos engraçados e aparições de celebridades. Estrelas de Hollywood como Cameron Diaz, Justin Bieber e Tom Hanks frequentemente participavam da diversão. Mas naquela noite fatídica, uma acrobacia que deu errado mudaria tudo. O formato do programa era simples. Pessoas comuns realizavam feitos incríveis e o público votava no melhor. Samuel Koch, um jovem de 23 anos em treinamento para ser dublê, queria deixar sua marca no mundo das performances de ação. Com sua mãe na plateia, Samuel se preparou para um feito inédito. Saltar por cima de 5 carros em movimento usando botas com molas, conhecidas como sapatos canguru. Esses calçados dariam o impulso necessário para ele alcançar a altura exigida para cada salto. Todos os veículos seriam conduzidos por pessoas de confiança, incluindo seu próprio pai. O primeiro salto foi um sucesso e a plateia vibrou. Samuel passou com facilidade pelo primeiro carro. No segundo, ele hesitou, conversou com o motorista e reiniciou a tentativa. O terceiro salto também foi perfeito, mas o quarto veículo, dirigido por seu pai, representava o maior desafio. A tensão era quase insuportável. Samuel fez o sinal. O carro acelerou e ele se lançou no ar, mas o salto foi muito baixo. Sua cabeça bateu no para-brisa e ele caiu de cara no chão. A plateia assistiu, horrorizada, enquanto o impacto ocorria diante das câmeras. O rosto dos jurados expressava puro choque, e o apresentador cancelou o programa imediatamente. O país inteiro sentiu o peso daquele momento. Samuel sobreviveu, mas as consequências foram devastadoras. Ele sofreu fraturas em 2 vértebras, ficando paralisado do pescoço para baixo. O impacto emocional foi igualmente brutal, especialmente para seu pai, que estava ao volante no momento do acidente. A culpa era insuportável. O apresentador de Vetandas renunciou logo depois, e o programa, antes conhecido por sua ousadia, jamais se recuperou totalmente. Mas a história de Samuel não terminou em tragédia. Apesar das limitações físicas, ele atuou em filmes como A Cabeça Cheia de Mel e 4 Dias em Maio. Tornou-se um símbolo de resiliência, mostrando ao mundo que, mesmo diante da adversidade, é possível seguir em frente. Sua trajetória serve como um lembrete poderoso de como tudo pode dar errado em segundos quando o risco é alto, e de como o limite entre entretenimento e perigo pode se dissolver nas formas mais inesperadas. Número 6. A tragédia de Tatsushi Yanaga. O que acontece quando o limite entre diversão e perigo simplesmente desaparece? Em 2008, o apresentador de TV japonês Tatsushi Yanaga descobriu essa dura realidade durante uma transmissão ao vivo que acabaria em tragédia. Num sábado ensolarado, o programa levou seus espectadores para o campo, num arrozal pitoresco, para um quadro leve e divertido. 2 participantes se enfrentavam de costas em cima de uma pequena plataforma de madeira rodeada por água lamacenta e rasa. Tudo parecia inofensivo, bobo até, exatamente o tipo de desafio que o público esperava. Mas a multidão começou a gritar o nome de Tatsushi, pedindo para que ele também participasse. Relutante no início, ele cedeu à pressão e subiu na plataforma para a sua vez. Desde o início, era evidente que ele estava em desvantagem. Quando o desafio começou, Tatsushi perdeu o equilíbrio rapidamente. Na tentativa de evitar a queda, lançou-se para a frente, sem perceber quão rasa era a água. Sua cabeça atingiu o fundo com uma força tremenda e, em um instante, seu pescoço foi esmagado. O corpo ficou imóvel,
com o rosto submerso em apenas 15 centímetros de água. O mais trágico é que ninguém percebeu o que havia acontecido. A equipe acreditava que ele estava brincando como parte do quadro. Começaram a jogar lama sobre ele, rindo, enquanto ele permanecia paralisado, incapaz de pedir ajuda. Quando finalmente notaram que algo estava errado, já era tarde. Tatsushi foi retirado da água, com vida, mas em estado crítico. A transmissão cortou para o estúdio, deixando os telespectadores em choque. Levado às pressas para o hospital, foi diagnosticado com lesões severas na coluna cervical e ficou paralisado do pescoço para baixo. Mesmo devastado, Tatsushi mais tarde retornou à televisão, tornando-se uma fonte de inspiração para muitos. No entanto, as imagens daquele dia permanecem como um lembrete perturbador de como a diversão pode se transformar em pesadelo em questão de segundos. Isso levanta questões incômodas. Em que ponto o entretenimento ultrapassa os limites da segurança? E será que o público realmente entende os riscos envolvidos nas risadas que assiste pela tela? A história de Tatsushi é um lembrete brutal. Por trás das câmeras existem vidas humanas reais, e às vezes elas pagam um preço alto demais. Número 7. O estranho caso do tópico curioso e o frame misterioso hoje em dia. Congelar imagens é uma função banal, que a maioria das pessoas nem percebe que está usando. Mas até os anos 90, isso simplesmente não existia. E graças à tecnologia de hoje, podemos revisar cenas antigas e percebê-las de formas que ninguém na época conseguiria. Um exemplo notório surgiu a partir de uma transmissão ao vivo feita no Canadá durante os anos 80. A imagem original parecia perfeitamente normal. Mas anos depois, à medida que começaram a circular histórias de eventos estranhos nos bastidores, internautas decidiram analisar o vídeo quadro a quadro. Foi então que viram algo inusitado. Por menos de meio segundo, os olhos de uma mulher na transmissão pareciam ficar completamente pálidos, como se perdessem a pupila. Manchas avermelhadas semelhantes a sangue surgiram em seu rosto. Logo em seguida, tudo voltou ao normal. Curiosamente, pouco tempo depois, a mesma mulher perdeu o emprego. Investigadores descobriram que ela tinha envolvimento com ocultismo e interesse declarado por satanismo. Coincidência ou não, o momento ganhou vida própria na internet. Congelar imagens pode ser uma ferramenta poderosa, mas também perturbadora. E como sempre fica a pergunta: o que você vê quando pausa um vídeo no momento certo? Número 8. O acidente no programa Family Feud, programas de auditório, costumam ser sinônimo de diversão. Eles reúnem famílias, provocam risadas e oferecem a chance de ganhar prêmios. O Family Feud não é diferente. Seu formato leve conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo. Mas por trás dos sorrisos e piadas, às vezes, se escondem histórias profundamente sombrias. Em janeiro de 2020, Timothy Blifnick e sua família participaram do Family Feud. Ele, com um carisma natural, respondeu perguntas, interagiu com Steve Harvey e terminou o episódio como vencedor. Tudo parecia dentro do esperado. Porém, uma resposta se destacou de maneira desconcertante. Quando Steve perguntou qual havia sido o maior erro que ele cometeu no casamento, Timothy hesitou, deu um sorriso irônico e disse: "Dizer sim no altar." O público soltou uma risada nervosa, mas o clima ficou estranho. Até a esposa de Timothy, Rebecca, parecia visivelmente desconfortável com a piada. O que era para ser apenas uma brincadeira em retrospecto ganhou um tom perturbador. Avançando no tempo para 2023, a relação entre Timothy e Rebecca havia se deteriorado gravemente. Embora ainda não estivessem legalmente divorciados, moravam separados e viviam uma tensão constante. Rebecca chegou a solicitar uma ordem de restrição contra Timothy, alegando temer pela própria segurança. No dia 23 de fevereiro de 2023, os vizinhos ouviram tiros vindos da casa de Rebecca. Um familiar encontrou seu corpo pouco depois. Ela havia sido assassinada com 14 disparos. A porta do quarto havia sido arrombada e a cena era brutal. A residência tranquila dos subúrbios havia se transformado em um cenário de terror. A polícia rapidamente voltou sua atenção para Timothy, que foi preso em 13 de março. Mais tarde foi considerado culpado por homicídio. O mesmo homem que havia feito uma piada em rede nacional ao lado de Steve Harvey agora enfrentava prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa. A sentença foi dada em agosto de 2023. O país inteiro ficou chocado com a reviravolta. Aquela piada desconfortável feita no programa agora
parecia um aviso sinistro. Timothy foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Reassistindo ao episódio, a resposta que antes provocava risos incômodos agora soa como um presságio arrepiante. O caso levanta uma pergunta perturbadora. Até que ponto realmente conhecemos as pessoas que vemos na TV? A linha entre entretenimento e realidade às vezes é tênue demais e pode esconder histórias sombrias onde menos se espera. Número 9. O caso de Renard Spivey. Programas de tribunal na televisão são conhecidos por apresentar discussões exageradas, argumentos engraçados e momentos inusitados. O programa Christina's Court, comandado pela juíza Christina Paris, não fugia à regra. Cheio de casos excêntricos e um clima quase cômico, era o tipo de programa feito para entreter e não causar polêmica. Um dos episódios mais lembrados do programa viralizou quando o comediante Sean Harris processou sua ex-namorada por aluguel não pago. O caso era leve, recheado de piadas, e o público ria com gosto. Em certo momento, a juíza Christina se virou para o oficial de justiça do tribunal, Renard Spivey, e perguntou há quanto tempo ele era casado. Com seu jeito calmo de sempre, Renard respondeu: 7 anos. O comediante brincou imediatamente. Olha só para ele, parece que tá bravo. A sala caiu na gargalhada. Até o próprio Renard deu um sorrisinho. Era mais um momento descontraído entre tantos outros no tribunal televisivo. Mas ninguém poderia prever o quão profético aquele comentário seria. Quase uma década depois, em 2019, Renard Spivey se viu no centro de uma tragédia real. Ele e sua esposa, Patricia, estavam passando por momentos difíceis em seu casamento. Relatos indicavam que eles discutiam frequentemente sobre acusações de infidelidade e o uso de esteroides anabolizantes. Em uma noite especialmente tensa, a discussão escalou. Em meio à briga, Renard pegou sua arma. 2 disparos foram feitos. Patricia morreu. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo dela dentro de um armário, e Renard com um ferimento de bala na perna, que ele alegou ter sido acidental. O julgamento que se seguiu foi caótico. Havia contradições em depoimentos, crises emocionais no tribunal e versões conflitantes dos fatos. No final, a justiça concluiu que o disparo foi não intencional. Renard foi considerado inocente de homicídio. Para os fãs do programa, a notícia foi quase impossível de assimilar. Como o mesmo homem tranquilo que distribuía segurança ao lado da juíza Christina podia estar envolvido em um caso tão trágico? A verdade é que as pessoas que vemos na televisão, por mais familiares que pareçam, também enfrentam os mesmos conflitos e fragilidades de qualquer um. O caso de Renard Spivey é um lembrete cruel de que, por trás das câmeras e da encenação, há vidas reais e tragédias que não seguem roteiros. Número 10. A história contada no 60. Minutes imagine acordar após anos preso no tempo. O mundo seguiu em frente, mas você ficou parado no passado sem entender direito o que aconteceu ou quanto perdeu. Essa foi a realidade de Donald Herbert, bombeiro e pai de família, cuja trajetória comoveu milhões de pessoas em uma reportagem dos 60 Minutes. Por mais de 5 décadas, o programa 60 Minutes cativou o público com reportagens investigativas e histórias humanas impactantes. Um de seus episódios mais inesquecíveis contou a história de Don Herbert, um verdadeiro herói. Em 28 de dezembro de 1995, Don estava combatendo um incêndio em Buffalo, no estado de Nova York, quando tudo deu errado. Ele estava sobre o telhado de um edifício em chamas quando a estrutura cedeu sob seus pés. Don caiu no meio do fogo, inconsciente e cercado pelas chamas. O resgate foi heróico. Seus colegas bombeiros enfrentaram fumaça densa e destroços em chamas para salvá-lo. Mas os danos eram profundos. Don sofreu ferimentos gravíssimos. Ficou cego, incapaz de falar e com extensas lesões cerebrais. Os médicos deram um prognóstico sombrio. Ele nunca se recuperaria. Don entrou em um estado minimamente consciente. Por quase uma década ficou sem comer sozinho, sem falar e sem compreender o mundo ao redor. Sua família, arrasada, visitava-o constantemente, mantendo acesa a esperança de um milagre. E então, após 10 anos, algo extraordinário aconteceu. Uma simples alteração na medicação de Don desencadeou uma reação inesperada. Ele abriu os olhos e falou. Suas primeiras palavras foram: "Quero falar com minha esposa." A família, que havia esperado tanto por um sinal de vida, ficou em choque.
Don passou as próximas 14 horas conversando com seus entes queridos, perguntando sobre os filhos, os amigos e tudo o que tinha perdido ao longo dos anos. Foi um reencontro emocionante e milagroso, captado pelas câmeras para o mundo todo. No entanto, a recuperação foi tudo menos simples. Don ainda enfrentava sequelas físicas e traumas emocionais profundos. Durante o sono, revivia o pesadelo daquele dia, mexendo-se involuntariamente, como se lutasse contra as chamas novamente. Seu corpo, enfraquecido por tantos anos de inatividade, nunca conseguiu se recuperar completamente. Apenas um ano após seu despertar milagroso, Don faleceu devido a uma pneumonia, agravada pelas complicações de seus ferimentos antigos. Sua história, embora triste, serviu como um poderoso lembrete da força do espírito humano e do impacto do amor e da família. Levanta uma pergunta tocante. Se você acordasse após 10 anos, o que diria? E quem você gostaria que estivesse ao seu lado naquele momento? Número 11. O criminoso que enganou a América. Imagine ver um homem sorridente na televisão, falando com confiança sobre sua jornada de redenção. Seus crimes passados pareciam apenas um detalhe distante. Essa é a história de Edward Wayne Edwards, um mestre da manipulação, que enganou milhões de pessoas e as autoridades durante décadas. Em 1972, Edwards apareceu no programa To Tell the Truth, um game show popular onde participantes fingiam ser outras pessoas, enquanto um painel de celebridades tentava adivinhar quem estava dizendo a verdade. A grande reviravolta? Edwards, que havia feito parte da lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, se apresentava como um homem reformado. Ele falava sobre redenção, sobre segunda chance. Era carismático e convincente. Parecia ter deixado para trás a vida de assaltos, falsificações e fugas de prisões. No programa, contou sua história com confiança, como alguém que queria inspirar os outros. Em sua autobiografia, Metamorfose de um Criminoso, ele até se vangloriava de nunca ter usado máscara em seus assaltos, chamando a si mesmo de Edwards, o mestre dos ladrões. Para os telespectadores da época, parecia a típica narrativa do vilão que virou herói. Mas por trás daquele sorriso havia algo muito mais sinistro. Nos anos seguintes, Edwards desapareceu dos holofotes. Levava uma vida aparentemente tranquila. No entanto, em 2009, sua filha April começou a desconfiar do passado do pai. Ao investigar por conta própria, começou a ligar os pontos entre a história de Edwards e vários assassinatos não resolvidos. Ela entregou suas descobertas à polícia e logo depois, Edwards foi preso. O que veio à tona deixou o país em estado de choque. Ele confessou 5 assassinatos. 2 em 1980, um casal jovem em 1977 e o assassinato de seu filho adotivo em 1996. Mas os investigadores acreditam que o número de vítimas possa ser muito maior. Estimativas indicam que Edwards poderia estar ligado a pelo menos 15 casos arquivados. À medida que os detalhes surgiam, teorias bizarras também apareceram. Algumas pessoas chegaram a especular que Edwards poderia ter sido o infame Zodíaco. Uma teoria que, até hoje, não foi comprovada. O que se sabe com certeza é que ele foi um manipulador habilidoso. Não enganou apenas as vítimas. Enganou uma nação inteira. Por anos, sorriu diante das câmeras, fingindo ser um homem regenerado, enquanto escondia um passado de puro terror. A história de Edwards é um alerta sombrio sobre como criminosos podem se esconder à vista de todos, criando novas identidades enquanto deixam um rastro de destruição para trás. A televisão tem o poder de emocionar, entreter e conectar milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, como vimos, por trás das luzes e das câmeras, há momentos que fogem totalmente do script. Situações em que a realidade invade o entretenimento de forma brutal e inesquecível. Essas histórias nos lembram de que, mesmo em ambientes controlados e pensados para divertir, o imprevisível está sempre à espreita. E que, por trás de cada rosto na tela, existe uma vida real, com conflitos, dores e segredos que nem sempre conhecemos. Se você já presenciou ou se lembra de algum momento chocante na TV que ficou marcado na sua memória, compartilhe com a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!